TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto. E você vai ver a seguir. Pedidos questionam candidaturas de Rubens Bontempo e Léo França no TRRJ. Polícia Militar prende 6 pessoas e apreende 2 adolescentes e drogas em Petrópolis. Mais um ônibus da Turp quebra em Petrópolis. Violência preocupa trabalhadores de postos de combustíveis em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu questionamentos contra os pedidos de registro de candidatura de Rubens Bontempo, do PT, que disputa uma vaga de deputado federal, e do então vereador Léo França, também do PT, candidato a deputado estadual. Os processos ainda estão em análise pela Justiça Eleitoral. As chamadas notícias de inelegibilidade foram apresentadas no dia 17 de agosto. No caso de Rubens Bontempo, o pedido cita uma certidão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com 39 registros de processos relacionados ao nome do ex-prefeito, incluindo ações criminais e de improbidade administrativa. A solicitação é para que sejam apresentadas certidões narrativas, que detalham a situação atual de cada processo, para verificar se existe alguma condenação capaz de gerar impedimento com base na lei da ficha limpa. Já no caso do então vereador Léo França, o questionamento tem como base decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A representação cita 2 processos, por prestação ou tomada de contas julgados irregulares, com imputação de débitos e trânsito em julgado. Um deles, inclusive, é referente à época em que ele ainda presidia a Condep. O pedido sustenta que rejeições de contas por irregularidade insanável com débito podem resultar em impedimento para disputar eleições pelo prazo de 8 anos. Os 2 candidatos serão chamados a apresentar defesa e documentos. Depois da manifestação do Ministério Público Eleitoral, os juízes do TRRJ vão analisar os casos e decidir pelo deferimento ou não dos registros. Em nota, a defesa de Rubens Bontempo afirmou que as ações citadas não resultaram em condenação e já estão arquivadas. Já a defesa de Léo França classificou o procedimento como comum nos processos eleitorais e afirmou que as questões apontadas pelo TCE já foram analisadas em eleições anteriores, sem que fossem identificadas irregularidades capazes de impedir o registro. A Polícia Militar realizou neste fim de semana em Petrópolis prisões e apreensões de adolescentes e também de drogas em ao menos 3 ocorrências. Os casos aconteceram nos bairros Valparaíso, Glória e Floresta. Apenas no Valparaíso, 4 pessoas foram presas. Confira. No domingo, 4 pessoas foram presas por envolvimento com tráfico de drogas na localidade conhecida como Chapa 4, no bairro Valparaíso. Segundo a polícia, os agentes receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes e foram até o local. Durante a ação, os policiais observaram uma movimentação relacionada com a venda de drogas e realizaram a abordagem. Além disso, nas proximidades de um veículo, foram encontradas 111 pedras de crack com cerca de 78 gramas, 7 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 27 gramas, além de R$ 149 em espécie e 4 celulares. Entre os presos estão 3 mulheres e um homem. Uma das mulheres admitiu aos policiais que realizava a venda de drogas no local. Os 4 foram levados para a 105ª Delegacia no Retiro. As 3 mulheres foram presas por tráfico de drogas e o homem por colaboração com o tráfico. Na sexta-feira, 2 homens também foram presos por tráfico de drogas, desta vez no bairro da Glória, em Correias. Segundo a polícia, os 2 estariam comercializando entorpecentes na localidade conhecida como Serra da Noite.
Durante a abordagem, os agentes encontraram em uma mochila 63 tabletes de maconha, 5 papelotes de cocaína e 21 papelotes de crack. Também foram apreendidos R$ 18 em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico. Os dois foram encaminhados para a delegacia e foram presos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Também na sexta-feira, 2 adolescentes foram apreendidos durante uma ação na região da Rampa do Calango, no bairro Floresta. Segundo os agentes, os dois foram vistos realizando a venda de drogas e tentaram fugir durante a abordagem, mas foram contidos. Com eles, foram apreendidos 78 pinos de cocaína, cerca de 239 gramas, 29 sacolés de crack, com aproximadamente 18 gramas, e 63 tabletes de maconha, totalizando cerca de 524 gramas. Também foram encontrados uma balaclava, 2 celulares e R$ 38 em espécie. Os adolescentes foram levados para a delegacia e autuados por fato análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendidos. E olha só, mais um ônibus da Turp Transporte quebrou em Petrópolis em plena manhã de segunda-feira. O caso aconteceu na Estrada União Indústria, no distrito de Itaipava. Os usuários do transporte público amanheceram enfrentando mais um problema com o ônibus da Turp. No vídeo, que circulou pelas redes sociais, é possível ver que o eixo da roda traseira saiu do lugar e que os passageiros precisaram sair do ônibus em decorrência da quebra. De acordo com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o coletivo que fazia a linha da posse teve uma quebra no trajeto e foi substituído posteriormente, e o barulho assustou os passageiros. Só ouço um barulho da pessoa gritando. Não sei se atropelou alguém, bateu, fez barulho na quando eu olho, só tudo desesperado saindo, é só roda. O áudio de um passageiro que estava no ônibus da Turp e que preferiu não se identificar. Ele relatou que estava a caminho do terminal de Itaipava quando o incidente aconteceu e seguiu a pé, por temer a demora na chegada de outros veículos, e mesmo assim chegou atrasado no compromisso. O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 24 de agosto, na Estrada União Indústria, próxima à ponte do Arranha-Céu em Itaipava. A CPTrans informou ainda que solicitou explicações para a Turp Transporte, que está sob intervenção da Prefeitura de Petrópolis. A violência contra trabalhadores nos postos de combustíveis voltou a preocupar a categoria em Petrópolis. Na última segunda-feira, um frentista foi agredido com uma coronhada na cabeça durante um assalto a um posto no bairro Bingen. Após esse caso, o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo pediu reforço no policiamento. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, dia 17 de agosto. O frentista foi agredido com uma coronhada na cabeça durante o assalto. O caso chamou atenção para a vulnerabilidade de quem trabalha nos postos, principalmente no período da noite. Muitos estabelecimentos funcionam 24 horas por dia, com equipes reduzidas durante a madrugada. Essa rotina que deixa os profissionais mais expostos a assaltos, ameaças e agressões. Diante disso, o sindicato que representa os trabalhadores de postos de combustíveis diz que a preocupação não é apenas com os prejuízos causados aos estabelecimentos. A principal cobrança é para que haja mais segurança para quem está na linha de frente, atendendo aos clientes e trabalhando durante toda a madrugada. O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços e Combustíveis e Derivados de Petróleo, o Simpospetro de Niterói e região, encaminhou um ofício ao comando do 26º Batalhão da Polícia Militar, em Petrópolis. A entidade pede reforço do policiamento e das rondas nas proximidades dos postos, principalmente no período noturno. Isso não é a primeira vez que acontece episódios de violência extrema aos membros da nossa categoria. Isso traz um pânico generalizado a todos os pais e mães de famílias que precisam sair de suas casas para garantir o sustento dos seus familiares. Para o sindicato, a presença ostensiva da polícia pode ajudar a prevenir crimes e reduzir a sensação de insegurança entre trabalhadores e clientes.
A entidade também quer identificar, junto às autoridades, os locais e horários considerados mais vulneráveis. A ideia é buscar medidas de prevenção e reduzir os riscos para a categoria. O sindicato afirma ainda que vai continuar acompanhando a situação e cobrando medidas concretas para garantir a segurança dos profissionais. A segurança pública é dever do Estado, mas é obrigação de todos, inclusive dos empresários do setor dos postos de combustíveis. E você vai ver depois do intervalo. O município vai credenciar novos leitos para reforma no Nelson de Saerp, em Petrópolis. Doação de sangue pode ajudar a salvar vidas em Petrópolis. Cefet RJ Petrópolis abre inscrições para o ensino médio. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O município de Petrópolis vai credenciar novos leitos hospitalares durante a reforma e modernização do Hospital Nelson de Saerp. A unidade enfrenta diversos problemas, entre eles as frequentes falhas no único elevador do local. O credenciamento vai acontecer através de um chamamento público. Segundo a Prefeitura, o edital vai ser disponibilizado a partir do dia 25 de agosto. O Executivo vai reformar e modernizar o Hospital Nelson de Saerp e o objetivo do credenciamento é garantir a continuidade da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente nas áreas de ortopedia e psiquiatria. Inicialmente, serão credenciados 70 leitos de unidade de terapia intensiva e, posteriormente, 100 leitos clínicos, que poderão ser adicionados pela Prefeitura conforme a demanda da rede municipal de saúde. Os requerimentos poderão ser apresentados a partir de 8 de setembro.
A Prefeitura divulgou a informação após a realização de uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde foram discutidas as quebras constantes do elevador do hospital. Na ocasião, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, esclareceu que o problema do equipamento é o conjunto de portas, mas que uma nova empresa já foi contratada para realizar a manutenção do elevador da unidade e também de toda a rede municipal de saúde. Inclusive, durante a sessão, foi debatida a possibilidade da construção de um segundo elevador, mas a responsável pela pasta e o procurador-geral do município alegaram que existem outras necessidades. E olha, os estoques de sangue continuam abaixo do nível considerado adequado e, por isso, o Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, reforça o apelo à população. A unidade ressalta que, por trás de cada bolsa de sangue, existe um paciente que depende da transfusão para continuar o tratamento. O sangue doado pode fazer a diferença na vida de pacientes que passam por cirurgias, são vítimas de acidentes, além de pessoas em tratamento contra o câncer e mulheres com complicações obstétricas. E a necessidade pode aumentar de forma repentina, principalmente em situações de emergência. Um exemplo foi o grave acidente que aconteceu no domingo, dia 16 de agosto, na BR-040, na descida da Serra de Petrópolis. 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Esse caso mostra a importância de manter os estoques abastecidos para atender quem mais precisa. Segundo o Banco de Sangue Santa Teresa, como o sangue não pode ser produzido artificialmente, a reposição das reservas depende exclusivamente da solidariedade dos doadores. A unidade reforça ainda que a doação leva poucos minutos e pode representar uma diferença decisiva para quem enfrenta um momento delicado de saúde. O sangue é insubstituível, não existe nenhuma outra fábrica de sangue no mundo que não o ser humano. E as urgências e emergências não têm hora para acontecer e não avisam com antecedência. As doações podem ser feitas diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 6 da tarde, na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Cefet-RJ para o ano letivo de 2027. Em Petrópolis são oferecidas 36 vagas gratuitas para o curso técnico em telecomunicações. Os interessados têm até o dia 27 de setembro para se inscrever. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Celecom. A taxa é de R$ 70 e os candidatos que desejarem solicitar a isenção do pagamento têm até o dia 26 de agosto para fazer o pedido. Na unidade Cefet de Petrópolis, metade das vagas é destinada à ampla concorrência e a outra metade é reservada de acordo com a Lei nº 12.711 de 2012. Podem participar do processo seletivo estudantes que já concluíram o ensino fundamental ou que estejam cursando em 2026 o 9º ano dessa etapa, inclusive pela modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA. Também é necessário ter menos de 18 anos até o dia 30 de março de 2027. A seleção será realizada em uma única etapa no dia 11 de outubro, das 9 da manhã a 1h da tarde. Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva e uma redação. A prova objetiva terá 30 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, com questões de física, química e biologia, e ciências humanas, como história e geografia. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 2 de dezembro de 2026, a partir das 7 horas da noite, na página do Instituto Celecom. O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página oficial da seleção. Mais detalhes também podem ser consultados no Instagram do Cefet Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Mais de 2.000 doses de vacina são aplicadas em crianças e adolescentes em Petrópolis. O governo do estado do Rio de Janeiro reúne municípios para planejamento de estratégias de combate ao El Niño. Firjan e El em Movimento leva oportunidades de inovação para Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já.
Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Mais de 2.300 doses de vacinas foram aplicadas em crianças e adolescentes na manhã do último sábado, dia 22, em Petrópolis. A ação fez parte do dia D da campanha nacional de multivacinação e aconteceu em 29 pontos de vacinação na cidade imperial. A mobilização teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta da população. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação é uma das principais formas de prevenção de doenças e manter a caderneta em dia é fundamental para garantir a proteção individual e coletiva. Ao todo, 2.377 doses de vacinas foram aplicadas em 29 pontos disponibilizados pela Prefeitura de Petrópolis. Desse total, 2.013 foram destinadas para crianças e adolescentes com menos de 15 anos, enquanto 364 doses foram aplicadas em jovens com mais de 15 anos. Segundo a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, o objetivo é facilitar o acesso e atualizar as cadernetas de forma segura. A ação faz parte do dia D da campanha nacional de multivacinação e foi realizada no último sábado, dia 22 de agosto. Empresas, startups, pesquisadores interessados em inovação terão uma oportunidade de conhecer caminhos para tirar projetos do papel. A primeira edição do Firjan IEL em Movimento acontece na próxima terça-feira, amanhã, em Nova Friburgo, com palestras, casos de empresas e informações sobre editais de financiamento.
O encontro será realizado na unidade da Firjan de Nova Friburgo e faz parte de uma programação que vai percorrer diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A proposta é aproximar o setor produtivo de soluções, oportunidades e mecanismos de apoio voltados à inovação. A programação foi pensada para apresentar de forma prática possibilidades de financiamento e apoio para diferentes necessidades das empresas. Nessa primeira leva de encontros, o tema vai ser recursos para inovação. E o nosso principal objetivo é mostrar para as empresas que elas não necessariamente precisam inovar sozinhas e que existe um ambiente de inovação e conexão que pode apoiar essas empresas e a Firjan é parceira nesse processo. Entre os destaques está o Conecta Lab, aceleradora da Firjan IEL, que trabalha com empresas e startups fluminenses. Durante o encontro, participantes também poderão conhecer experiências de negócios que já passaram pelo programa e estão colocando novas soluções em prática. A gente também vai mostrar os diferentes tipos de fomento que existem hoje, através de uma programação muito prática, que é composta por palestras dos nossos especialistas da Firjan e também cases práticos de empresas aceleradas pelo Conecta Lab, que é a aceleradora aqui da Firjan, e essas empresas já captaram recursos e já estão implementando os seus projetos, as suas soluções inovadoras dentro das empresas. Outro ponto da programação será a apresentação do edital Prioridade Indústria RJ 4.0, desenvolvido em parceria com a FAPERJ. A iniciativa vai disponibilizar R$6 milhões para empresas que tenham desafios voltados para a transformação digital. Dentro dessa parte da programação, a gente vai dar orientações e boas práticas para as empresas que têm interesse de participar dessa seleção. A primeira edição do Firjan IEL em Movimento será na próxima terça-feira, dia 25, às 2h da tarde, na Firjan Nova Friburgo, na rua Ariosto Bento de Melo, número 65, na Sobreloja. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas pela internet. O governo do Rio de Janeiro deu início a uma nova etapa de preparação dos 92 municípios fluminenses para enfrentar os possíveis impactos do El Niño. A estratégia reúne treinamentos para equipes das prefeituras, novos sistemas de monitoramento e alerta e ferramentas que vão ajudar a identificar com antecedência as áreas e populações mais vulneráveis a eventos como ondas de calor, chuvas intensas, enchentes, estiagem e queimadas. A iniciativa foi discutida na última quinta-feira na UERJ, durante um encontro que reuniu representantes do Estado e dos municípios. A criação do comitê se mostra muito relevante na medida em que já estamos sofrendo os efeitos do El Niño. O governo do Estado do Rio de Janeiro alinhou ainda uma agenda contínua de treinamentos e reuniões técnicas para capacitar os órgãos locais dos 92 municípios do Estado. Os encontros têm início entre os dias 25 e 28 de agosto, com as oficinas presenciais da Secretaria de Saúde voltadas para as equipes de vigilância em saúde e atenção primária municipais. Nos encontros serão detalhados os protocolos de resposta por níveis de severidade e a entrega de cartilhas com orientações divididas para gestores, profissionais, população e proteção animal. Ações necessárias para o enfrentamento do fenômeno climático, que é comum, mas que em 2026 deve ter força maior do que a habitual. O El Niño tem cerca de 250 milhões de anos. É uma coisa que acontece com bastante frequência. Se deve a um aquecimento das águas do Pacífico. E agora, este ano, esperando que nós está sendo chamado de Super El Niño. Nós temos um quadro de baixa umidade, estiagem, fortes ventos. Isso tudo vem contribuindo para a ocorrência de incêndios florestais. Quando comparamos o mês de julho com o mesmo período do ano passado, nós identificamos um aumento de cerca de 100% dos incêndios florestais, o que é um dado muito relevante. Na sequência das ações de conscientização, a Defesa Civil do Estado promove no dia 26 de agosto a oficina para a implantação das salas municipais de observação e monitoramento de eventos climáticos. Em setembro, a programação segue, no dia 3, com treinamento para elaboração e atualização dos planos de contingência municipais. No dia 11, com a capacitação em planejamento orçamentário aplicado à proteção e defesa civil, e no dia 17, com orientação técnica para a criação do Fundo e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além disso, está prevista uma oficina prática voltada ao mapeamento de ilhas de calor urbanas. É uma realidade que se estabelece
mas a Defesa Civil e os demais órgãos, secretarias aqui presentes, nós estamos preparados para isso. As estratégias reúnem treinamentos para equipes das prefeituras, novos sistemas de monitoramento e alerta e ferramentas que vão ajudar a identificar com antecedência as áreas e populações mais vulneráveis a eventos como ondas de calor, chuvas intensas, enchentes, estiagem e queimadas. Então vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha só, gente, a terça-feira deve ser marcada por um tempo mais instável em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva em alguns pontos ao longo do dia. As temperaturas ficam mais amenas, com máximas que não devem passar dos 23 graus. E à noite, a nebulosidade aumenta em algumas cidades, mas o tempo deve ficar firme em outras. E agora, indo para a nossa previsão mais detalhada, em Nova Friburgo, a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo deve permanecer firme. As temperaturas ficam entre a mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros, nesse caso, vão variar entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite, a nebulosidade continua, mas não deve chover. As temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 18 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia começa com sol e muitas nuvens, com previsão de chuva já pela manhã. À tarde, o céu fica nublado e há possibilidade de garoa. À noite, o tempo abre e a mínima para o dia é de 17 e a máxima de 23 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua, com muitas nuvens no céu. As temperaturas vão variar entre mínima de 17 e máxima de 23 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.